Fala pessoal do nono, tudo certo? Aqui quem está falando é o professor Tássio e hoje a gente vai continuar o conteúdo de eletricidade que a gente tem visto em sala de aula no bimestre passado. Eu vou começar a apostila 2, então prepara o material de vocês para a gente começar o nosso estudo hoje, tudo bem? Preparem a apostila 2, caso vocês não tenham em mãos, dá pause no vídeo, vai lá buscar as coisas de vocês para a gente começar, certo? A gente vai começar na página 25 da apostila 2, que é o nosso início. Tudo bem? E o tema de hoje vai ser força elétrica. Só revisando alguns conceitos que a gente viu básicos de eletricidade na aula no bimestre passado. A gente viu que tem dois tipos de carga, positiva e negativa. E a gente viu que os corpos podem estar carregados positivamente, caso eles tenham um excesso de carga positiva, que os corpos podem estar carregados negativamente, com um excesso de carga negativa, caso eles tenham excesso de carga negativa, ou que os corpos podem estar eletricamente neutro, caso tenha a mesma quantidade de carga positiva ou negativa. A gente viu também como que os corpos carregados ou como que as cargas interagem, certo? Então, se eu tenho duas cargas positivas, elas vão tender a se repelir. Se eu tenho duas cargas negativas, elas também vão se repelir. Já se eu tenho uma carga positiva e uma negativa, elas vão se atrair. Tudo bem? Isso está representado lá na página 25 de vocês. Por que acontece isso? A gente fala que surge uma força elétrica entre as cargas, quando as cargas interagem. Tudo bem? Essa força elétrica é de repulsão quando eu tenho duas cargas de mesmo sinal e de atração quando eu tenho duas cargas de sinais contrários, assim como está representado lá na página 25, aqui embaixo, certo? Tenho duas bolinhas verdes negativas representando a força que aparece em cada bolinha, força de repulsão. Duas cargas positivas vermelhinhas também aparece uma força de repulsão entre elas. E no último desenho, no último esquema, eu tenho uma carga positiva e uma negativa e a força que aparece entre elas de atração. Tudo bem? Agora a gente já sabe a direção e o sentido da força. Como que a gente faz para calcular a intensidade dessa força, o módulo dessa força, quão forte é essa força? Tudo bem? Quem conseguiu medir essa força pela primeira vez chegou a uma equação que descreve essa força foi o Coulomb, através de um experimento que ele fez utilizando uma balança de torção. Então eu quero que vocês vão lá na internet, pesquisem o que é a balança de torção, como foi esse experimento que ele fez, tá bom? É bem fácil de encontrar. E agora a gente vai discutir qual é a equação que ele chegou para calcular essa força elétrica. Como que a gente faz para calcular essa força elétrica? Então, a gente vai fazer isso vendo um exemplo, tá bom? Então, pessoal, continuando a aula sobre força elétrica, o Coulomb percebeu que a força elétrica, a intensidade da força elétrica, aqui, entre duas cargas pontuais separadas por uma distância r, tá bom? Aqui no caso eu desenhei duas cargas positivas e já representei a direção e o sentido da força elétrica que aparece nas cargas. Chamei a força elétrica de Fe. E a intensidade dessa força elétrica, ela vai depender das cargas. A carga de A, que é A, e a carga de B, que é B. Quanto maior as cargas, maior a força elétrica. Então, se as cargas são pequenas, a força elétrica entre as duas cargas é pequena. Se a carga é maior, a força é maior, tá bom? Também ele percebeu que, Coulomb, quanto mais distante as cargas estão, menor é a força elétrica entre elas. Então, o R, quanto maior o R, menor a força elétrica, tá bom? A força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso significa que quando eu aumento a distância, a força diminui, tá bom?
E também é proporcional a esse K, é uma constante, vale 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Vale o mesmo valor em qualquer lugar do universo, tá bom? Eu dei alguns valores para a gente calcular a força elétrica entre essas duas cargas. Eu falei que QA é 4 vezes 10 a menos 6 coulombs e QB 1 vezes 10 a menos 3 coulombs. E eu falei que a distância entre os dois, R, é 2 metros, tá? A força elétrica, então, vai ser K, que eu escrevi o valor de K, 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado, e agora eu vou continuar a escrever os outros valores da equação. QA, qual é o módulo de QA? O módulo de QA aqui, eu falei que é 4 vezes 10 a menos 6 coulombs. Vou colocar a unidade entre colchetes para a gente não confundir. QB, módulo de QB também entra na equação. Vale 1 vezes 10 a menos 3 coulombs, tá bom? Tudo isso dividido pela distância entre as cargas. Eu falei que a distância agora vale 2 metros. 2 metros ao quadrado, tá bom? Vamos continuar o cálculo. Então, a intensidade dessa força elétrica que vai aparecer entre essas duas cargas, ela vai ser, vou fazer assim, 9 vezes 4 vezes 1, dá 36, tá bom? E agora, 10 a nona vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 3. Vou colocar tudo isso aqui, 10 a nona vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 3. Tudo bem? Coulomb vezes Coulomb dá Coulomb ao quadrado. E aqui em cima eu vou ter Newton vezes metro quadrado e a outra Coulomb ao quadrado. Newton vezes metro quadrado vezes Coulomb ao quadrado. Já juntei aqui as minhas unidades. Embaixo ali eu tenho dividido por Coulomb e também 2 metros ao quadrado, que vai ficar 4 metros quadrados. E esse Coulomb aqui eu vou escrever aqui embaixo também, Coulomb ao quadrado. Tá bom? Então, analisando as unidades, eu percebo que eu já posso cortar aqui o metro quadrado com esse metro quadrado e o Coulomb ao quadrado com o Coulomb ao quadrado. A unidade que sobrou é Newton, que é a unidade de força que eu quero descobrir. Então, por enquanto, eu acho que eu fiz tudo certinho. Agora, 10 a 9 vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 3, eu somo todos esses expoentes aqui. 9 menos 6 menos 3. FE, módulo de FE, é igual a 36 vezes 10 a nona menos 6 menos 3. Dá 10 a 0, que dá 1, tá bom? Não vou escrever aqui 1, vou só copiar a unidade. Newtons, tá? Dividido por 4. Isso daqui, fica aqui o módulo da força, vai ser igual a 36 dividido por 4, que dá 9 newtons, tá bom, galera? Fiz um exemplo aí para vocês verem como que se calcula a força elétrica entre duas cargas, tá? Essa equação que a gente usa para calcular a força elétrica é chamada de lei de Coulomb. Tudo bem? Eu espero que tenha ficado claro para vocês como que se faz para calcular a força elétrica, tá bom? E agora eu quero que vocês resolvam alguns exercícios lá da página, vamos ver aqui, 32 da apostila de vocês. Eu quero que vocês resolvam para mim o exercício 1, o exercício 2 e o exercício 3. Tudo bem, galera? Um abraço para vocês. Na próxima aula eu resolvo esses exercícios junto com vocês, tá bom? Eu vou providenciar aqui uma lousa para a gente ter uma qualidade melhor para resolver os exercícios, para melhorar a qualidade dos vídeos, né? Por enquanto tá bem amador, tô fazendo aqui com o meu celular. Eu tenho que ser rápido porque ele tá esquentando muito e acaba desligando durante a gravação. Então tô dividindo os vídeos aí.